A Hora de Baco desta semana dá a conhecer os vinhos Boa Parte e a Quinta do Monte Travesso. Para desfrutar de um bom vinho no verão, ficam recomendações para as temperaturas de serviço e consumo. Estamos em terras outrora marcadas pela presença dos monges da Ordem de Cister, pioneiros no cultivo da vinha. Hoje, umas centenas de anos depois, a região do Távora Varosa é das mais indicadas para a produção de espumantes. No entanto, por aqui há outros vinhos que merecem ser apreciados. Venha daí comigo. Estamos na região das Beiras, na sub-região de Távora Varosa, mais conhecida pela produção de espumantes. Esta é a Quinta da Seara, nas encostas do Rio Tedo. Durante anos, as uvas aqui produzidas eram entregues a um grande produtor da zona para serem base de espumantes. No entanto, a partir de 2005, a matéria-prima que estamos a ver, situada a 700 metros de altitude, passou a estar na origem dos vinhos Boa Parte. Esta quinta foi fundada pelo meu bisavô, pelo pai do meu pai, depois que também se dedicava curiosamente ao comércio, fazia exportação já na altura para Bordeaux de bicho da seda e tinha alguns negócios aqui, mas produziam vinho. Em determinada altura produziam só vinho tinto, que era o habitual aqui, e a quinta tinha outras produções pequenas para o autoconsumo e para o consumo regional, centeio e tal, que era habitual também nesta zona, uma zona de policultura, e daí se chama a Quinta da Seara, a propriedade. Tem a ver com isso, mas ela tem um terroir muito próprio, bem exposto para produzir vinho, não é? No início, o perfil dos vinhos desta propriedade era muito diferente. As filhas do meu bisavô, que eram 4 senhoras que viviam aqui, prosseguiram e viviam da agricultura, porque depois havia um filho que foi para a carreira militar e, portanto, não vivia aqui, elas viviam aqui, elas eram as agricultoras e faziam vinho. A propriedade chegou a produzir 80 ou 90 pipas, só tinto, tinham lagares e com tonéis antigos, armazéns com tonéis, e portanto depois vendiam vinho a granel, como era habitual na altura, para as tascas e etc. Não é? Pronto, depois o meu pai continuou com esta propriedade e a melhorá-la e reconverteu a vinha, plantou-se em determinada altura também macieiras e entretanto sou eu o sucessor desde que o meu pai morreu há 3 anos e portanto procurei também eu agora, chegou a minha vez de fazer mais alguma coisa e como os tempos são outros, não é? Hoje em dia temos que criar uma marca, impor um produto no mercado e é isso que eu estou a tentar fazer. O sonho de fazer um vinho personalizado esteve na origem de um investimento inicial e cauteloso. A aposta incidiu exclusivamente em brancos e num espumante rosé. Comecei a chegar à conclusão que não me era muito compensador vender uvas só e, por outro lado, gostava de fazer alguma coisa de novo e também gostava de ter um vinho. E também achei que esta região, conhecida pelos brancos e com potencial para brancos, poderia ser uma boa aposta na diferença da vizinha região do Douro e das outras regiões mais conhecidas. E portanto, quis fazer a experiência. Conheci uma empresa de prestação de serviços que digamos, me satisfazia em termos daquilo que eram as minhas ideias, digamos, não fazer grandes investimentos e começar com uma produção pequena para testar o mercado e ver como é que a coisa corria. E, portanto, também decidimos avançar com a produção de espumantes, aí também rosés, porque a propriedade também tem uva tinta, além do branco. Mas foi claramente uma decisão não produzir vinhos tintos, foi só apostar naquilo que diferencia a região, que são os brancos. Em toda a região, este produtor é um dos poucos que tenta a afirmação com um projeto independente à margem das cooperativas e das caves de espumante. A dificuldade é que há poucos viticultores com, digamos, um perfil para fazerem vinhos, normalmente pequenos viticultores que vendem uva, às adegas cooperativas ou às caves que existem aqui. Mas, de facto, eu acho, e foi um bocado com algum espírito de missão, que eu resolvi também começar a ser produtor engarrafador, porque entendo que
há interesse e conseguirei vingar no mercado com um produto de qualidade. E, portanto, a aposta também foi isso. E também, sendo uma região singular para espumantes, que acho que é reconhecida como talvez a região melhor para espumantes, também experimentar fazer espumantes em pequena escala. A exploração do enoturismo faz parte dos projetos futuro. Eu acho que esta propriedade tem condições para isso. Tem aqui alguns edifícios além da casa principal e que acho que têm características para isso. Portanto, quando chegar um momento e houver possibilidade, gostaria de fazer isso, com certeza. Porque, aliás, eu vejo a agricultura e concretamente a área dos vinhos, o futuro terá que ser muito ligado ao turismo e trazer as pessoas aos locais. Cada vez o consumidor quer perceber melhor de onde é que vem o produto que ele está a consumir, de onde é que vem, conhecer o terreno, as condições, como é que o agricultor faz, fazer perguntas. Isto leva muitos fitossanitários, não leva muitos fitossanitários. Portanto, eu acho que o futuro da viticultura portuguesa, sobretudo talvez nas regiões mais do norte, são propriedades mais pequenas, mas no sul também passa muito por aí, não é? Por trazer os consumidores e os opinion makers às propriedades, não é? A primeira colheita de Boa Parte Branco resultou em 15 mil garrafas. Numa região marcada pelo espumante, foi um desafio para a enologia. Essencialmente aqui a preocupação foi fazer vinhos brancos, como o primeiro projeto inicial, e depois aproveitar um pouco o potencial que esta região tem na elaboração, como sabemos, de espumantes, e além de um vinho branco, que está no mercado, foi lançado, a elaboração também de espumantes. Há já um espumante no mercado e 2 outros ainda em estágio, que deverão ser lançados até ao final do ano. O primeiro espumante que foi elaborado e terminado e que está no mercado é este espumante que temos aqui, que é um rosado, feito com uma vinificação, nós chamamos de tinto bica aberta, com a casta Tinta Roriz, que é a produção da quinta. E temos também outros 2 espumantes que estão em estágio neste momento, elaborados extremos com 2 castas, a casta verdelho e a casta cercial. Os vinhos Boa Parte querem ter um leque de espumantes capaz de agradar a gostos diversificados. Temos um consumidor, de facto, que não é um grande apreciador de espumantes com alguma idade. O facto do espumante muitas vezes se apresentar ligeiramente amarelo como um sinal natural da sua evolução em garrafa é apreciativo e, portanto, para esses consumidores que estão muito mais receptivos a um espumante muito citrino, muito jovem, muito frutado, o estágio num espumante desses não faz qualquer sentido, mas depois temos algum público, algum consumidor que aprecia um espumante com alguma idade, com alguma longevidade em garrafa e, portanto, para esse consumidor é importante estagiar os espumantes. A propósito, faz algum sentido guardar vinho espumante durante longos períodos nas nossas casas? É importante que as pessoas percebam que os espumantes, quando são colocados no mercado, estão prontos a ser consumidos. Portanto, é um erro comprar espumantes para a garrafeira, para o guardar, para consumir daqui a 2 ou 3 anos, porque normalmente, a partir desse momento, temos um decréscimo de qualidade no espumante guardado. Na Quinta da Seara, as castas tintas destinam-se apenas à produção de espumantes. Em termos de plantação, a Quinta da Seara ter também uvas tintas, portanto, além da Tinta Roriz, temos a Touriga Nacional, mas desde o princípio colocamos no projeto a não elaboração de um vinho tinto. Portanto, darmos destaque ao branco, ao Boa Parte Branco, e com as uvas tintas não fazer tinto, mas fazer um rosado. Um produto que iria ser colocado mais cedo do que os 2 irmãos brancos, e assim aconteceu. Este Boa Parte 2005 foi colocado no verão de 2007 no mercado e, portanto, os 2 brancos serão colocados ainda este ano também no mercado. Este produtor quis provar que a região tem outras potencialidades, para além da elaboração de espumantes famosos. Esta sub-região Távora Varosa, se calhar muito divulgada, mas pouco provada, como eu costumo dizer. Ou seja,
quase todas as pessoas já ouviram falar da sub-região, mas se perguntarmos se já provaram produtos desta sub-região, provavelmente uma grande maioria ainda não teve essa oportunidade. Porquê? Porque, de facto, esta região confinou-se muito à produção de espumantes e muito pouco à produção de vinhos e à produção de vinhos e espumantes de pequenos produtores. O que esta sociedade agrícola, no fundo, está a colocar no mercado é a possibilidade de se poder provar um branco desta sub-região e também espumantes desta sub-região. De facto, não é uma sub-região onde possamos encontrar muitos produtos de que também a torna especial. Em Távora Varosa, um novo projeto que vai dando cartas, boa parte com espumantes, mas também com vinho branco. Continuamos a sul do Rio Douro, ainda em Terras Altas, mas um pouco mais para o interior, no concelho de Taboaço. Aqui, de acordo com as regras da delimitação vitivinícola, os vinhos ostentam a denominação de origem Douro. Esta é a Quinta do Monte Travesso, uma propriedade com 16 hectares de vinha, pontuada por uma velha casa senhorial. É possível aos visitantes passar por aqui alguns dias, participar nos trabalhos agrícolas e usufruir dos encantos de uma paisagem com o rio ao fundo. Na propriedade, há já várias gerações que se cultiva a vinha, mas os vinhos com a marca de Quinta são bem mais recentes. De vinho próprio, o projeto iniciou-se, como disse, já produziam vinho e uvas há muito tempo, começou a 100%, digamos assim, em 99. Com uma remodelação na adega, mesmo em termos de vinhas também se fez alguma remodelação e em termos de vendas também, o início diria que foi em 99. Algumas destas vinhas têm quase um século, mostrando uma particular apetência para os brancos. Esta zona é uma zona muito boa, tem um terroir específico para brancos fora do normal. Tem uma certa altitude também, não é? Uma certa altitude. As castas que nós temos aqui, temos uma variedade de castas enormes, porque ainda conseguimos manter vinhas velhas, algumas com 90 anos, acima de 90 anos. Vamos reconvertendo com castas ainda muito antigas. Fizemos alguma remodelação também, tanto em brancos como em tinto. Os vinhos tintos foram melhorados com uvas provenientes do Douro Superior. O ponto principal foi quando nós chegamos à conclusão que deveríamos meter ou introduzir uvas de outra região, da mesma região, mas de outra sub-região, que é do Douro Superior. A família tem uma propriedade em Foscoa e achamos que fazia todo sentido melhorarmos os lotes de tinto, exclusivamente do tinto, com essas uvas, trazendo Touriga Nacional, Touriga Franca dessa região. Em termos de trabalho enológico é muito bom, principalmente para mim, porque posso equilibrar muito mais as coisas, tenho equilíbrio, tenho acidez, frescura aqui desta altitude, as uvas mesmo assim têm-se revelado muito boas, as novas plantações, e depois complementadas com a estrutura e com o corpo das uvas típicas do Douro Superior, melhoraram bastante e têm evoluído bastante bem os tintos. Explorar as potencialidades das vinhas velhas tem sido um objetivo constante. As vinhas velhas têm um potencial em termos de estrutura completamente diferente de uma vinha nova, conseguem ter graduações muito boas e manter uma complexidade fora do normal, porque normalmente quando são castas separadas, principalmente estas castas mais modernas ou mais introduzidas neste momento, são vinhos muito frutados ou com uma característica, é um fruto ou um aroma, um sabor exclusivo. A vinha velha permite fazer exatamente o contrário, dá uma complexidade muito maior ao lote final e uma estrutura muito maior também, o que faz com que o vinho característico aqui do Monte Travesso evoluiu também em termos qualitativos desde essa altura de 99, mas mantém uma característica muito única. Os vinhos mantêm uma estrutura, mesmo em termos de cor, aromas, muito característicos deste terroir, devido à altitude em que nós encontramos, às vinhas, à exposição do vale e ao facto de algumas dessas vinhas terem já mais de 90 anos. A Quinta tem condições para alojar visitantes e permitir aos interessados a participação nos trabalhos vitivinícolas.
Temos a particularidade, mesmo nas vindimas, as pessoas que estão hospedadas na casa têm um interesse, nós participamos com eles em legaradas, fazemos com que eles também levem um bocadinho daqui da quinta e da propriedade. Ajudam, muitos deles têm um interesse pelo vinho, porque vêm, digamos, em passeio enológico, de enoturismo, e têm esse interesse de ajudar, vindimar, vão com o pessoal para a vinha vindimar, e é muito importante, e provam os vinhos aqui na casa. Muitos deles é um meio de divulgação muito bom, porque eles provam, certificam-se da qualidade que os vinhos têm e depois passam palavra, que é muito bom. Percebemos aqui pessoas de variadas partes do mundo. Estamos numa sala da casa principal da Quinta do Monte Travesso, uma propriedade que está nas mãos desta família desde o princípio do século XX, quando o bisavô dos atuais proprietários comprou a quinta para oferecer à sua filha como prenda de casamento. Artur de Magalhães Pinto Ribeiro era um proprietário do Douro, residente em Mesão Frio, e que foi o primeiro presidente da Casa do Douro. Há vinhos brancos e tintos e um reserva que mereceu cuidados especiais. Neste momento temos o Quinta de Monte Travesso Branco, o Rosé, o Quinta de Monte Travesso Tinto e o Quinta de Monte Travesso Tinto Reserva 2005. Um vinho que nós tivemos muito cuidado e separamos desde muito cedo os lotes, e que está em estágio ainda, e que acho que ainda vai ter uma longa vida pela frente. Nas vinhas velhas, nasceu um branco que entusiasma ao produtor. Este que nós temos na mão, o branco, já 2007. Este é o tradicional de 2007, exatamente, o mais recente. O que é que temos aqui em termos de castas, as tais vinhas velhas? Exatamente, temos as tais vinhas velhas que lhe dão esta base. Temos depois Gouveio, que digamos que é das castas novas, e mesmo que descobrimos Gouveio, embora ligeiramente diferente dos cachos que nós temos atualmente, ou conhecemos atualmente, nas vinhas velhas. Gouveio e Rabigado serão, digamos, que as castas que se evidenciam mais nos aromas, estes aromas tropicais, frutados. Mas é um vinho muito fresco também, um vinho com uma boa acidez, não é? Muito fresco. Como eu já tive a oportunidade de referir, esta zona é muito alta, consegue manter uma acidez natural muito, muito boa, e uma maturação, um equilíbrio excepcional. Há também uma pequena produção de rosé e um tinto que se perfila como vinho de guarda. Quem tiver a oportunidade de guardar, acho que vai ter uma boa surpresa. O vinho tem muita estrutura, e por isso é que reservamos essas uvas, porque estavam em termos de maturação, de equilíbrio de acidez, açúcares, quase perfeitas não, porque é difícil encontrar uvas perfeitas, mas estavam muito equilibradas, que fazem com que o vinho que possa evoluir de uma maneira muito, muito saudável. Em fase de projeto, há um vinho branco com estágio em barricas de carvalho húngaro. Íamos fazer o ano passado uma experiência com um branco com madeira, cerca de 2.000 e tal, 3.000 garrafas, pouca coisa, só que infelizmente devido às condições do ano passado não conseguimos separar uvas para esse padrão de qualidade que nós queríamos. Em princípio, se as coisas continuarem a evoluir desta maneira, acho que este ano vamos conseguir fazer pelo menos 2.000 e tal garrafas de um vinho com madeira, para complementar a gama do Quinta do Monte Travesso Branco, que acho que é um vinho que já tem um padrão muito bom, mas para complementar mais essa linha e experimentar também o potencial, porque eu principalmente acho que tem muito potencial para fazer um reserva, exatamente. Vinhos para descobrir numa zona menos divulgada. O verão está aí e a nova estação não se faz apenas de cerveja. O vinho continua muito bem a ser uma opção para estes dias de maior calor. Mas para que degustar um bom vinho continue a significar prazer, o principal cuidado nesta época do ano
está relacionado com as temperaturas de serviço e de consumo. Por isso, a Hora de Baco aproveita para lembrar diferentes recomendações. Os vinhos brancos e os vinhos rosé devem ser consumidos a uma temperatura entre os 11 e os 13 graus. Acima disso, estes vinhos podem fazer sobressair um álcool excessivo que poderá transmitir uma sensação negativa. Por isso, com os brancos e os rosé, convém sempre ter por perto um frappé que permita ao longo de toda uma refeição, por exemplo, manter a temperatura adequada. Nesta época do ano, os brancos e os rosé são essencialmente aconselhados para acompanhar pratos de peixe e saladas. No entanto, podem muito bem ser bebidos a solo, numa esplanada, num final de tarde, de preferência em boa companhia. Os espumantes e os champanhes devem ser consumidos a uma temperatura entre os 8 e os 10 graus. Ainda muito associados a momentos de celebração, os espumantes são também ótimos acompanhamentos de refeições leves. Se nunca o fez, aqui fica a sugestão. Experimente acompanhar uma refeição leve do início ao fim com espumante. Acredite, muito provavelmente vai querer repetir a experiência. Mas no verão continuamos também a escolher vinhos tintos. E é nesta época do ano que mais cuidado devemos ter para que nada fique estragado. Os vinhos tintos devem ser consumidos a uma temperatura entre os 16 e os 18 graus. Ora, nestes dias mais quentes, a famosa temperatura ambiente que tantas vezes ouvimos referenciar nos restaurantes dificilmente estará abaixo dos 22 ou 25 graus. E em nossas casas, a situação não será diferente. Para continuarmos a apreciar a plenitude de um bom vinho tinto, devemos ultrapassar eventuais preconceitos e não ter medo. Meia hora ou 20 minutos antes de servirmos um vinho tinto, devemos colocá-lo a arrefecer no frigorífico. Convém que chegue à mesa com 12 ou 13 graus, uma vez que rapidamente vai atingir a fasquia dos 16 a 18 graus, que permitirá um verdadeiro proveito. Pode parecer estranho ou mesmo pouco ortodoxo, mas acredite que não é. E mesmo num restaurante, nestes dias de verão, não tenha qualquer problema em pedir um frappé para arrefecer um vinho tinto que lhe pareça estar demasiado quente. Afinal, para isso já bastam alguns dos dias de verão. Ainda menos vulgar, embora sempre possível, é consumir alguns vinhos generosos e licorosos nesta época. Devem ser servidos a uma temperatura entre os 14 e os 16 graus. Por isso, os conselhos que acabamos de dar para os tintos também valem para os generosos e licorosos. Para fixar estes conselhos, aqui fica um quadro com as temperaturas ideais de consumo dos diferentes tipos de vinho. No final do programa de hoje, visito o restaurante Bullenberg, aqui no Porto, para vos propor algo para comer e para beber. Miguel, o que é que tu hoje nos vais propor? O que é que puseste ali naquele prato com tão bom aspecto? É uma carralheira de porco preto, carralheira que é a bochecha, não é? Ela é cozinhada como se fosse um cozido, um bocado de cebola, uma cozedura muito singela, lentamente, muito lentamente, e acompanha, isto é um bocado como o cozido com penca e grão. Neste caso o grão é em forma de puré, a penca ligeiramente cozida e depois salteada com um bocado de azeite e broa e um toquezinho de alho, não muito forte para não entrarmos aqui em conflito com os vinhos. E o molho é o molho da cozedura da carne. O molho da cozedura da carne. Para acompanhar isto, escolheste um vinho tinto. Que vinho é que escolheste? Este vinho curioso, um vinho feito no Douro, na Quinta de Cidró. Quinta de Cidró, um Pinot Noir. Exatamente. Pinot Noir é uma casta conceituada na Borgonha, principalmente. Os grandes muitas vezes entra também na base dos champanhes, não é? Exatamente, também grande parte dos champanhes são feitos com uva tinta. Haveria outros pratos que se poderiam escolher, aliás, não acredito na ligação única e perfeita de um vinho. Já fiz provas em que com o mesmo vinho acompanhei 3
coisas diferentes, opostas, diferentes, e todas elas combinavam bem com o vinho, realçavam características diferentes de cada vinho. Isto acho que é uma forma de dar uma boa base para toda a componente aromática do vinho se desenvolver. Vamos acreditar em quem sabe. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.